querido Padre Joaquim, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham também pela internet nesse momento. Primeiro dia do ano, nossa primeira missa, suplicando a Deus as bênçãos, a proteção para todos nós. Hoje, não só é o primeiro dia do ano, mas hoje é o 8º dia do Natal, porque a igreja nos convida a celebrar o Natal durante 8 dias. É uma festa tão grande, como também a Páscoa, que nós não podemos vivê-la num único dia, mas estendemos, como fizemos durante 8 dias, a celebração do Natal. Hoje, então, mais uma vez, somos convidados a olhar para o menino Deus, o Deus conosco, o Deus que está junto de nós, o Deus em nossa carne, o Deus que se fez um de nós. E como é bom poder começar o ano olhando para Jesus. O Evangelho nos fala que quando se completaram os 8 dias, ou seja, hoje, foi-lhe dado o nome de Jesus. Então, com toda a propriedade, nós podemos dizer, nós iniciamos o nosso ano em nome de Jesus. No nome de Jesus. É o primeiro nome pronunciado ao começar o ano, porque a liturgia de hoje tem esses 2 destaques. É o dia em que Jesus recebe o nome. E nos alegramos de iniciar essa nova jornada, um novo ano, que não sabemos como vai ser, não sabemos as surpresas que poderemos ter, coisas boas, coisas talvez não tão boas, que a vida pode nos trazer, mas não nos preocupamos, não perdemos a nossa paz, porque Ele é Deus conosco, Ele não é um Deus distante. Uma das formas mais concretas, mais tocantes, que Deus encontrou para que nós entendamos quem Ele é o menino Jesus. Um Deus que se faz uma criança para se aproximar de nós. E por isso nós confiamos nele, confiamos no seu amor, na sua misericórdia. Porém, a igreja hoje nos convida não só para olhar para Jesus, mas ela nos diz assim, observe um pouco mais. Onde Jesus está? Ele está no colo de alguém. Alguém o trouxe a você. Alguém te deu Jesus. Alguém o amamenta. Alguém o alimenta. Alguém cuida dele. Alguém foi preparada para essa missão. De maneira que quando nós meditamos que Jesus é Deus, que é o menino Deus, que é o Deus conosco, e de repente a igreja fala, olha para quem trouxe esse menino. Nós chegamos à conclusão, a mãe desse menino é a mãe de Deus. Porque se Ele é Deus, se Ele é o Deus conosco, e Ele nasceu dela, Ele foi gerado por ela, e foi gerado nela, ela é a mãe de Deus. É o grande dogma da nossa fé, que se refere a Nossa Senhora. Por isso que hoje, no 8º dia do Natal, a igreja nos convida a celebrar esta festa, esta solenidade, Santa Maria, Mãe de Deus. E nenhum de nós, que professamos a fé católica, devemos ter medo de dizer isso, Santa Maria, Mãe de Deus. É um dos dogmas mais antigos da nossa fé, que nos ensina que a Virgem Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Ela gerou a divindade? Não. A divindade, evidentemente, é anterior a ela, infinitamente maior do que ela. Mas a pessoa que dela nasceu não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. É uma pessoa que tem uma natureza como a nossa, tem uma vontade humana, uma inteligência humana, mas ao mesmo tempo tem uma natureza divina, uma inteligência divina, uma vontade divina. Mas essa vontade, ou essas duas vontades, essas duas naturezas, divinas e humanas, existem em quem? Há uma pessoa que tem tudo isso, e essa pessoa não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. A pessoa que nasce de Maria é a mesma que morreu na cruz. Quando eu falo que o sangue de Cristo tem um valor infinito, é porque esse sangue é divino. Ele corre nas veias de uma pessoa que é Deus. Se eu negar
que a Virgem Maria é mãe de Deus, eu também tenho que negar que o sangue de Cristo tem valor. Se eu negar que a Virgem Maria é mãe de Deus, eu tenho que negar que Deus me deu o seu Filho para morrer por mim. Se eu negar que a Virgem Maria é mãe de Deus, eu estou simplesmente anulando todo o plano de salvação que Deus teve para nós. Por isso, sem nenhum medo, mas ao contrário, com muita alegria e gratidão em nossos corações, nós professamos: Santa Maria, Mãe de Deus. E claro, tudo que nela acontece é obra de Deus. Quem melhor conheceu Maria foi ela mesma, porque ela conseguiu se ver da forma como Deus a via. Isso que é bonito, que Deus nos dê um dia essa graça, queridos irmãos, que nós consigamos nos ver como Ele nos vê. E como é que nós sabemos disso, que Maria se via como Deus a vê? Porque ela falou no seu cântico, o Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor, em que quando ela é elogiada por Santa Isabel, ela é exaltada por Santa Isabel, ela não foge do elogio, mas também não atribui a si, mas ela louva a Deus, o seu espírito começa a cantar as maravilhas de Deus. Então ela fala quem é Deus: poderoso, o nome é santo, mas ao mesmo tempo ela fala quem é ela: uma humilde serva. Ele viu, Deus vê a pequenez, a condição humilde de sua serva. O que é que Deus viu em Nossa Senhora para escolhê-la para ser a sua mãe? Ele viu a simplicidade, ele viu a humildade, e foi isso que encantou o coração de Deus. Deus olhou a pequenez, a condição humilde, e Nossa Senhora era ciente disso. Nossa Senhora tinha consciência que se da sua vida tirarmos tudo aquilo que Deus fez, não fica nada, não fica nada, porque ela fala: fez em mim grandes coisas aquele que é todo-poderoso e cujo nome é santo. De modo, queridos irmãos e irmãs, que quando nós louvamos Nossa Senhora por ser mãe de Deus, nós estamos louvando o próprio Deus. Quando nós exaltamos Nossa Senhora como mãe de Deus, nós estamos dizendo que Jesus é Deus, ela sempre nos conduz a Jesus. Nossa Senhora nunca é uma muralha, mas ela é sempre uma janela que nos conduz a Deus. Ela é sempre uma porta que leva a Jesus. Foi assim que os pastores encontraram Jesus, nos braços de Maria. Assim os reis magos o encontrarão daqui a alguns dias. Assim o santo velho Simeão encontrou Jesus nos braços de Maria. Ela é o altar onde Jesus se encontra para vir a nós. De modo que, se nós começamos o ano no nome de Jesus, nós também começamos o nosso ano no nome de Maria. Ela marca o início de nosso ano. E por isso, nós iniciamos esse ano cheio de confiança, cheios de alegria, porque não estamos sozinhos. E não só não estamos sozinhos, mas estamos nas melhores companhias que podemos ter: Jesus e Maria. E nesse primeiro dia do ano, o que a igreja nos aconselha é pedir a Deus, e pedimos a Jesus, que é Deus, e pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, é a bênção de Deus. É tão bonito que nesse primeiro dia do ano, a gente faça essa leitura do livro dos Números, onde Deus ensina a abençoar. É Deus que fala, Ele quer nos abençoar. Então, o Senhor falou a Moisés: ao abençoar os filhos de Israel, digam, e aí Deus ensina a bênção que Ele quer que seja dada: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Qual é o rosto de Deus? Jesus. Nós estamos nos despedindo, ao mesmo tempo com dor no coração, mas também com gratidão pelo que ele foi, do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, que foi o homem que no último século, ou talvez nos últimos séculos, melhor conheceu a nossa fé, melhor explanou a nossa fé e melhor conheceu Jesus. E ele dizia: a felicidade que nós procuramos e desejamos tem um rosto: Jesus.
Jesus é o rosto de Deus. Deus é invisível, mas em Jesus nós podemos vê-lo. Quando essa bênção nos diz que o Senhor volte para ti o seu rosto, é o rosto de Jesus, é a face de Jesus, que agora é o rosto meigo de uma criança, que não pode nos inspirar medo ou distância, mas pelo contrário, nos inspira confiança, amor, carinho, proximidade. Então, nesse primeiro dia do ano, a igreja nos aconselha a pedir a Deus que nos abençoe. A maior bênção que pode haver para nós é a Eucaristia, é a missa. Façamos então desta missa, da primeira missa do ano, primeira de muitas. Queira Deus que ao menos de cada domingo do ano, cada qual podia fazer esse propósito hoje com Deus, hein? É tão comum fazer propósitos para o início do ano. Coloca esse na sua lista. Esse ano eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para ir à missa todo domingo. E sabemos muito bem que não vai ser um favor, porque é isso que a nossa fé nos ensina, a dar a Deus esse culto todo domingo. O padre ficaria muito feliz de ver todo domingo os rostos que hoje eu estou vendo. Eu sei que muitos não são daqui, estão visitando, estão de passagem, mas é uma ótima forma de começar o ano, porque a maior bênção é a Eucaristia. Que nessa Eucaristia, então, nós supliquemos a Deus que Ele nos dê a sua graça, a sua bênção, que Ele volte para nós o seu olhar, o seu rosto, que é o rosto de Jesus, e traga para nós, para nossas famílias, a paz de que tantos nós precisamos em nossa vida. Amém.